Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu estou chamando a atenção sobre o papel vergonhoso de vários jornalistas do UOL e também de uma linha meio que geral adotada lá pelo site, canal, enfim, que se apresenta como jornalismo isento e imparcial, mas olha, tá difícil acreditar nisso. Salvo raras exceções, virou ali, uma espécie de panfleto petista que daqui a pouco está concorrendo com o Brasil 247, DCM e outros do tipo. E antes de trazer aqui alguns detalhes, vejam só, se você bater o UOL aí na Wikipédia, vai sair o seguinte: o UOL é uma empresa brasileira de conteúdo, produtos e serviços de internet do grupo UOL PagSeguro. PagSeguro, que é aí, uma questão de maquininha, não sei o que, vinculado ao que é sistema financeiro, tá também na Wikipédia, que tem ali o seu lado instituição bancária, e aqui dá pra gente começar a entender por que que eles, vamos dizer que aparentemente, para ser bem generoso no termo, não querem Ciro Gomes. Mas antes de trazer detalhes, o Ciro que respondeu, desmentiu, algo que o UOL fez no dia 5 de setembro. Eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal e não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o joinha para cima, mas é só se gostar. Vai que não gosta, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante. E eu quero aqui lembrar quem está chegando aqui pela primeira vez, ou na verdade lembrar quem já sabia e informar quem está chegando pela primeira vez, que eu sou candidato a deputado federal no estado de Minas Gerais. Eu vou deixar um link aqui embaixo que tem mais informações sobre as minhas ideias, propostas, também um pouco da minha história, para que você que é de Minas avalie com calma. Se não decidiu ainda em quem votar, agradeço muito se puder considerar essa possibilidade. Se você não é de Minas, mas conhece alguém que vota aqui no meu estado e puder falar da minha candidatura, isso é muito importante para que a gente chegue lá em Brasília e, atuando na Câmara dos Deputados, ao lado de um projeto nacional de desenvolvimento, eu consiga, junto com outros companheiros e companheiras, ajudar na transformação que o Brasil tanto precisa, colocando como prioridade quem trabalha, quem produz e quem mais precisa. Pessoal, então é o seguinte: ontem, no dia 5 de setembro, logo após Ciro Gomes ser entrevistado no Pânico, lá na Jovem Pan, o UOL soltou a seguinte manchete: Ciro Gomes diz que pautas identitárias são baboseiras da esquerda. E colocou aqui entre aspas. Aí o mundo desabou sobre Ciro Gomes, a esquerda festiva, lacradora e que bate palma pro Henrique Meirelles, banqueiro que comandou o Banco Central durante 8 anos do governo Lula, mas aí parece que para esses Meirelles do Banco Central tá tudo ok. Mas aí qualquer coisa que vira manchete, mesmo mentirosa, já é motivo para eles se revoltarem. E nesse caso, sim, uma manchete mentirosa, com um texto também ali, que já foi até corrigido. Eu vou até adiantar uma informação, foi motivo para muita gente, mais uma vez, cancelar Ciro Gomes e dizer que é o triste fim de Ciro Gomes morreu e não sei o quê. Eles vivem falando isso e se incomodam muito com o Ciro, que na ideia deles é alguém insignificante na corrida presidencial, porém, parece que muitos aí se preocupam mais com o Ciro do que com o próprio Bolsonaro. Alguns que ficam nessa perseguição ao candidato do PDT. E aí o que aconteceu? 6 horas depois, o UOL reconheceu o erro e mudou a manchete, colocou lá: Ciro diz que peculiaridades identitárias são baboseiras do esquerdismo. E teve lá uma errata. O texto foi atualizado. Diferentemente do publicado em primeira versão do texto e na homepage do UOL, o candidato Ciro Gomes criticou o que chamou de peculiaridades da nova proposta de Constituição no Chile e não pautas identitárias. Pois é, aí o texto foi corrigido. Porém, o estrago estava feito. Inclusive, no Twitter do UOL, quando eu parei para gravar esse vídeo, estava lá, com a manchete ainda errada. Será que tem problema em excluir isso? Porque aí o print, circula. E nem todo mundo que compartilhou o print errado, mentiroso, vai ficar sabendo dessa correção. E mesmo quem fica sabendo não tem ali a capacidade, a coragem de compartilhar agora da forma correta. Lulopetistas compartilharam a exaustão tudo isso aqui. Muitos não vão se retratar. Eu duvido que algum desses mais famosos se retrate, que publique a verdade, que peça desculpas. E aí a gente vê todo esse movimento mais uma vez para tentar prejudicar Ciro Gomes. Será que tudo isso não é orquestrado também? É uma provocação que eu faço, porque é quase inacreditável a forma como o UOL
né, tem tratado a candidatura de Ciro Gomes. Volta ao que eu falei lá atrás, não é a primeira vez. Se fosse a primeira, falar foi um erro factual, né, como o Gregório do Vivier se referiu ao que fez lá naquele lamentável episódio, programa sobre Ciro Gomes. Mas não, isso aqui tem sido, né, recorrente lá no UOL em relação a Ciro Gomes. Em relação ao Lula, mas é tudo que o Lula faz, parece que passa batido. Os jornalistas que ocupam ali o canal, as partes de opinião, salvo louváveis exceções, né, tem gente boa também lá no UOL, mas de uma maneira quase que geral, né, tá lamentável, tá deprimente ver esse papel que o UOL está se prestando. Mas como eu falei, tem vinculação com o sistema financeiro, tem vinculação com a questão bancária, que Ciro Gomes ataca fortemente no seu projeto nacional de desenvolvimento. Então, como eu venho falando, né, o sistema financeiro tem seus tentáculos nos meios de comunicação, que, claro, exerce uma influência na opinião pública. Então é um negócio assim, ou o Brasil entende de vez a necessidade de mudar isso e comprar essas brigas, como o Ciro vai fazer aqui agora, né, indo ali nas suas redes sociais e escancarando o que foi feito contra ele. Aí o Ciro, então, na manhã do dia 6, postou nas suas redes sociais o vídeo, que gerou toda a falsa polêmica, né, colocando ali desde a origem da discussão, da questão lá da Constituição do Chile, o Piperno falando a respeito, perguntando para o Ciro, 6 minutos de vídeo, o Ciro tranquilo, sereno, explicando. Né, uma explicação que, por exemplo, duvido que o Lula teria condições de fazer e de dar. Por quê? Porque o Lula se rendeu, enquanto esteve no poder, ao sistema financeiro. Né? O sistema financeiro replicou o mesmo modelo econômico do Fernando Henrique, que está sendo aí replicado por Bolsonaro. Então, o Ciro, que não tem rabo preso com o sistema financeiro, vai lá e escancara o que está acontecendo em relação à forma até como essas pautas são utilizadas, né, por muitos, né, que estão lá em cima e que se utilizam de alguns que têm uma preocupação legítima para, às vezes, desviar a atenção daquilo que é mais macro, mais amplo, que o Ciro tem defendido insistentemente. Então, o Ciro foi lá no seu Twitter, nas suas redes sociais, Instagram, e disse o seguinte: por mais de 6 horas, o UOL exibiu ontem uma manchete falsa que deturpava uma declaração minha sobre excessos de esquerdismos identitário na natimorta Constituição chilena. Somente após insistência da minha equipe, o portal fez uma errata e depois reescreveu a matéria. Como ditam as regras do mau jornalismo, a deturpação maior começa no título. Ciro diz que peculiaridades identitárias são baboseiras da esquerda, que tinha o claro intuito de dar a entender que repudio e defino deste modo as lutas justas de determinados segmentos. Minhas posições, tanto em relação à Constituição chilena como a estas lutas, foram expostas de forma muito clara na entrevista ao programa Pânico, mas o autor e os editores as ignoraram por completo. Trata-se de um exemplo tão grotesco de mau jornalismo que fica difícil acreditar que seja motivado apenas por incompetência ou imperícia. Da hora da publicação até a retificação, centenas de blogs e portais reproduziram em todo o Brasil a falsa versão e fui vítima de ataques os mais violentos nas redes sociais. Aqui eu faço uma pausa. O que tem de verificado no Twitter, né, que se diz, né, jornalista, que se diz artista, não sei o quê, né, atacando o Ciro por conta disso é brincadeira. Né, será que, insisto, terão a decência e a coragem de lá agora aí pedir desculpa, se retratar, apagar o tweet que fez antes, apagar o ataque que fez a Ciro Gomes? Eu até postei no Twitter, vou esperar sentado, porque dessa turma, sinceramente, não dá para esperar em pé, brincando, é claro, porque senão cansa, né? Aqui vai voltar agora para o Ciro Gomes. Um dos apresentadores do UOL Notícia, Diego Sarza, chegou a dizer no ar que recebeu mensagens de apoiadores do Ciro relatando o erro da reportagem, mas seguiu repercutindo a declaração distorcida sem dar atenção devida ao fato. Pior ainda, colunistas do próprio UOL, como Leonardo Sakamoto e Carla Araújo, repercutiram a notícia deturpada sem se dar o mínimo cuidado de ouvir a minha fala. Em defesa da memória de 2 saudosos próceres do grupo, os ilustres Otávio Frias, pai e filho, perguntam aos atuais diretores e editores: isto é jornalismo isento e imparcial? É desta forma que se exerce a liberdade de expressão e a boa prática do debate democrático? O serviço de checagem do grupo, a, entre aspas, o Ciro colocou, meticulosa coluna lupa, só serve para exagerar imprecisões de entrevistados e não enxerga esse tipo de abusos?
Para aclarar a memória e ativar a responsabilidade jornalística de vocês, republico o vídeo do trecho da entrevista. Aqui eu gostei quando o Ciro cutuca a coluna Lupa, porque é o seguinte, o Ciro vai dar uma entrevista lá no UOL, em algum outro veículo de comunicação, e fala que o Brasil tem, por exemplo, 11.600 policiais federais. Aí lá vem a agência Lupa, falso. O Ciro, estou pegando aqui um exemplo, só para a gente ilustrar. No Brasil tem 11.610. Ou se o Ciro fala, por exemplo, que nós temos 63 milhões de pessoas no SPC. Aí lá vem, falso, temos 63 milhões e 26 mil. Então ficam ali pegando detalhezinho para dar um carimbo de falso no que o Ciro fala, mas a agência Lupa, será que não está na hora dela começar a olhar para aquilo que o próprio UOL tem publicado? Se passar a fazer isso, olha, vai dar uma coluna interessante aí, desmentindo muitas vezes o que o próprio grupo tem publicado, em especial contra o candidato à presidência do PDT, Ciro Gomes. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo. A gente tem que ampliar esse tipo de informação e fazer com que as pessoas saibam. O UOL tem vinculação com o sistema financeiro, o sistema bancário, que o Ciro Gomes tem denunciado no Brasil, em que nós temos aí um sistema financeiro montado para tirar dinheiro e recursos de quem trabalha e quem produz e mandar para quem vive do rentismo, da especulação financeira, dos juros abusivos, extorsivos, como nós temos visto aí há décadas no Brasil. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando.